Ok, estamos de volta com a terceira e última parte do Boa Noite Rio Branco de hoje, né? Nesta bela noite de terça-feira. Tenho o prazer de conversar agora pela primeira vez aqui no programa com Antônio Bastos. Ele é eletrotécnico. Vamos falar sobre dois assuntos aqui: do sindicato dos eletricistas e eletrotécnicos, que já foi criado, a diretoria vai ser montada, e também do Conselho Federal e do Conselho Regional. Seja bem-vindo. Tudo bem? E obrigado aí por nos ajudar a escrever aqui o nome do sindicato e também do Conselho. E engraçado foi o nome que vocês deram para a sigla, né? Sindelac. Aqui no Acre dá certo, né? Sempre com o Acre, né? Para homenagear o Estado, né? Homenagear o Estado, Faz parte do Estado. Ô, Bastos, você não é acreano? Eu nasci em Guajará-Mirim, né? E Rondônia. Rondônia. Meu pai era gerente do Banco da Amazônia, na época. O BASA. Do BASA. E então, nessa época ele... Agora, por uma questão de marketing, eles chamam o Banco da Amazônia, que a Amazônia tem uma compreensão bem mais ampla, né? Mas você lembra do tempo do BASA? Sim. Da antiga logomarca, né? O Bezinho dentro do ar. O primeiro era Banco de Crédito da Amazônia. Banco de Crédito da Amazônia, viu? Depois ele passou falar com quem entende. A minha vida toda fui criado, né? Meu pai falando do banco. Né? Você já é mais acreano do que rondoniense? Porque... Acreano por opção. Desde 1972, né? Na época eu morava em Cuiabá, onde eu me formei como eletrotécnico, e depois vim para Rio Branco. Você passou quanto tempo lá em Cuiabá? 11 anos. 11 anos. Aí depois é que eu vim Então para você Rio não apenas estudou, trabalhou lá também? Não, quando eu comecei a minha vida profissional, eu fiquei 1 ano nas centrais elétricas mato-grossense, aí depois vim para o Acre e comecei a trabalhar na Eletroacre. Eletroacre. Em 1976. Depois ela foi federalizada e agora está no processo Trabalhei também na Eletronorte. Eletronorte. Então a minha vida profissional... Você aposentou-se já não? Não, ainda não, continuo nativa. Hoje eu sou sócio dos refrigerantes Quinari. Tá. Então você é sócio do... Antônio Carlos. Antônio Carlos. Perfeitamente. Conheci o Antônio Carlos em 78, na Copa de Então pronto, da nós Argentina. conhecemos juntos, que eu também conheci o Antônio Carlos a partir de 78. À época ele não mexia com isso ainda. Não, ele tinha uma empresa de rebobinamento de motores elétricos. Isso. Né? Aí foi que nós nos conhecemos, justamente por causa da profissão. Então vamos relembrar os velhos tempos. Aquela época, quem tinha um Fusca a gente tinha grana, né? Isso. Só que ele não era só um Fusca, ele tinha um super Fusca. E muito bem equipado, né? Ele sempre gostou. Acho que até ar-condicionado já tinha naquela época, só o dele. E tinha uma antena enorme. É por causa do rádio amador. Por causa do rádio amador. Eu achava que era só de HP, por causa do rádio amador. E ela não quebrava, né? Lá em cima, encostava no asfalto e voltava. Impressionante aquilo, né? Isso, Hoje o cara não pode andar com a antena daquela que os caras roubam na mesma hora. Perfeitamente. E aí depois ele mudou, montou uma fábrica de refrigerantes, tem um motel também, enfim. Mudou de ramo, né? Exatamente. Mas sempre bem sucedido, né? O Antônio é sempre um grande empreendedor. Um grande empreendedor. O cara que sempre acreditou. Sempre acreditou. Antônio Carlos. Ele era cliente do François, que era o proprietário do posto. François, isso. E o François, cliente dele também, né? Eles trocavam serviços e produtos. Exato. Ou produtos e serviços. Que bom. Conheci o François também. Francisco François Silva. Gente boa, gente boa. Só tinha um defeito, era Rio Branquinho, mas tudo bem. Ninguém é perfeito. Torcia pelo Rio Branco, futebol clube. Ele era da diretoria, se envolvia diretamente, eu lembro da época. Mas me fala então dessa mudança aí, dessa evolução, né? Isso, uma evolução. Os eletrotécnicos, técnicos industriais e técnicos agrícolas, né? De muito tempo eles tinham uma vontade de fundar o próprio conselho, né? Todos os técnicos, assim que se formavam, né? Você consegue a sua formação, mas a sua formação só vai ser reconhecido depois que você tiver registrado a um conselho. E o nosso conselho era o CREA, que era o Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia. Vocês nem falavam em vocês. Né? Vocês faziam parte. Assim como os... que a categoria é dos engenheiros. Isso, é verdade. Né? E o técnico, ele sempre foi um auxiliar, até hoje, continua sendo um auxiliar do engenheiro. Né?
mas às vezes a profissão ficava um pouquinho aquém, né, do que realmente podia ser reconhecida. Você acha que vai valorizar mais agora? Vai valorizar mais o profissional, né, porque nós vamos, vai regulamentar mais, né, porque é uma categoria que vai cuidar da profissão do técnico, né. Então, hoje tem uma diretoria provisória do Conselho Federal. Então os engenheiros eletricistas vão entrar nessa também? Não, os engenheiros eletricistas continuam como no CREA. No CREA. Né? Ela é apenas os técnicos de nível médio. Entendi. Legal. Agora nós teremos eleição amanhã. A eleição do dia 26 e do dia 27 é para a formação da diretoria dos conselhos regionais. Né? E a nossa é a primeira região, né? O Acre pertence à primeira região, que ela é composta por Acre, Rondônia, Amazonas, Roraima, Mato Grosso do Sul, Goiás, Distrito Federal e Tocantins. Né? Ficou uma região bem abrangente, né? E que com o tempo ela vai poder ser, aos poucos, ir desmembrando, conforme vai aumentando o número de profissionais então, registrados. Aqui vai representar todo o norte e o centro-oeste. Exatamente. Eu faço parte do conselho, né? Sou um dos conselheiros. O nosso presidente, ele é do estado de Goiás, que é o Luiz Dias, né? É uma chapa única, tá? Que está concorrendo ao pleito, mas com o objetivo de unir mais a categoria e reconhecer mais a profissão do técnico. Agora, além dessa luta pela formação do conselho, tanto regional quanto estadual, também é uma outra luta não menos importante, que é a criação do sindicato. Você também está... Não, eu vou fazer parte apenas do Conselho Regional, né? Então tem uma outra equipe de técnicos que também está formando o Sindicato dos Eletricistas e Eletrotécnicos do Estado do Acre, Sindelac, né? E qual é o objetivo? É de defender mais a categoria, tanto dos eletricistas como dos eletrotécnicos. O Conselho, ele fiscaliza e regulamenta a profissão. E o sindicato vai para melhoria profissional. Cuidar dos interesses da categoria. Muito bem. E qual é a expectativa de vocês em relação a essas duas organizações ao mesmo tempo, né? Calma, gente, não é organizações criminosas, por favor. A organização profissional. A organização profissional. Exato. Você acha que teríamos melhores dias, melhores condições de vida para toda a categoria? Sim. Como o técnico, ele às vezes se sentiu um pouco rejeitado junto ao Conselho dos Engenheiros, ele agora vai ter o seu próprio conselho, né? Que é para tratar da profissional do técnico, né? Em si. Então, ele vai ser melhor representado, né? E nós teremos mais gestão junto às empresas, né? Para que tenha um melhor reconhecimento com o técnico, né? E o sindicato em si é para dar um apoio melhor, tanto profissional como a questão salarial, as melhores condições de trabalho, né? Então essa é a finalidade do sindicato. E o conselho é regulamentar a profissão. Então o objetivo maior da criação do conselho e dos conselhos regionais é dar uma maior participação do profissional, maior representatividade. Legal. O Bastos, juntamente com a crise, veio uma série de coisas ruins, né? Uma delas é o desemprego. Isso. Atinge em cheio também a categoria de vocês? Também, né? Nós temos muitos eletricistas, porque o eletricista, construção civil. Se a construção civil tem muitas obras, você tem muito serviço. Claro. Se o país está em expansão, né, de crescimento, né, tanto o crescimento industrial, porque o eletricista está presente desde o residencial até o industrial, né? Então, isso, tendo muitas obras, com certeza, né, a categoria ela vai estar bem, aumenta o número de empregos. Na sua opinião, para a categoria de vocês, o pior já passou na questão econômica? Eu acho que o ano que vem vislumbra melhores momentos, né? Mas em relação ao ano passado está bem melhor já. Esse ano já foi melhor. Esse ano já foi um pouco melhor. Eu acho que 2017 foi terrível. Foi né? Para todos, né? Para todos. Foi quando a crise atingiu o grau mais complicado, né? Exatamente. Mais alto, né? E
E ainda tem muito reflexo. Sim. Né? Mas ninguém ainda saiu. Os efeitos positivos, eles não são tão rápidos quanto os negativos, né? O negativo, quando vem, ele vem arrasador. Como... Aí o crescimento, ele volta paulatinamente, né? Vem devagar. Mas só o fato de parar já tem um futuro, né? Parar de crescer para baixo com um rabo de cavalo já é uma melhora considerável. De qualquer forma, vocês começam 2019 bem com uma perspectiva bem melhor do que começar 2018. Um horizonte melhor. Né? Um horizonte bem melhor. Né? E tem estudos para a construção de novas hidrelétricas aqui na nossa região. E você sabe que com uma obra de hidrelétrica e novas redes de transmissão, estão querendo fazer uma rede de transmissão agora para Cruzeiro do Sul. Né? Então, com certeza isso só vai fazer com que a categoria ela fique mais consolidada e novas oportunidades de emprego virão. Vamos fugir um pouco do tema central. E como é que se deu essa sociedade com o Antônio Carlos? Vocês são amigos de longa data? Como é que é? O Antônio, eu conheci ele, o seu Otávio. Né? Lembro do Otávio, engenheiro também. O Otávio era o profissional da área de rebobinamento de motores elétricos. E o Antônio Carlos, ele seguiu a profissão do pai. Né? Então, quando eu comecei a pegar alguns serviços e que apareciam motores elétricos com defeito, eu levava lá, acho que era Rua São Paulo. Rua São Paulo, no finalzinho, próximo já na beira do rio. Isso. Então, foi ali que eu conheci, tanto o seu Otávio como o Antônio. Ele tinha uma boa clientela. Aliás, na época, eu acho que era a maior oficina nesse segmento, era dele. Né? Foi a Eletromotor, né? E depois a Eletrofil. Eletrofil. Do Antônio, né? Daí foi quando eu conheci o Antônio. E de lá para cá a gente fez uma amizade, né? E daí o Antônio, ele foi embora, passou um tempo em Recife. Quando ele voltou, eu fui fazer um projeto para ele de um condomínio, né? Ele estava construindo um condomínio ali lá por detrás acho que do Tucumã, acho que Ruilino, né? Ruilino. Ali para trás. Aí, no Jardim Brasil. Ali. Na época, aí eu falei com a Socorro, né? Ela falou, tu tem que conversar com meu esposo, o Antônio, Carlos. Não, nem lembrei. Aí quando eu desci do carro que eu vi, eu falei, mas eu conheço já há algum tempo. A gente já se conhece, né? Ele falou, mas tu, rapaz. Eu falei, isso, Bastos. Toinho, né? Era Antônio para cá e Antônio, pronto. Né? Mas aí foi quando ele me disse que ia montar uma fábrica de refrigerante. Aí deu certo a dupla de charás aí? Deu certo a dupla de chará. E eu fui e fiz o projeto elétrico, né? Para o Refrigerantes, que na época era Refrigerantes Líder, que depois mudou o nome pelo fato de estar instalado a cidade de Senador Guilmar, né? Quinari, daí mudamos o nome para Refrigerantes Quinari. Aí fiz o projeto e fiquei dando um apoio a ele. E terminou que, por carga do destino, né? E reconhecimento da parte do Antônio, né? Eu me tornei um dos sócios do Refrigerantes Quinari. E ela já passou daquele período que os economistas falam que é o período mais crítico, depois dos 3 anos, né? Pode cair, pode ter problemas. Já passou. Esse estágio probatório. O Refrigerantes Quinari, ele foi fundado em dezembro de 2006. Tá? E nós começamos a funcionar, a indústria, em julho de 2008. Tá? Então, 2018, nós já estamos com 10 anos. Trazer o Antônio Carlos aqui para a gente falar dos 10 anos. Tem que trazer o Antônio porque estamos com 10 anos. Passamos um momento difícil no início, né? E não foi fácil, isso eu posso te garantir, Muniz. Hoje, eu imagino, né? Não foi fácil para você colocar uma indústria, principalmente de refrigerantes, lidar com grandes mercados, com grandes concorrentes e com uma multinacional muito grande, né? Dentro da nossa área de bebidas, né? Então, mas nós conseguimos solidarizar a empresa. Hoje o Refrigerantes Quinari, a gente pode considerar que ele é líder de mercado na área do Guaraná. Né? O nosso Guaraná Quinari... É um Guaraná saboroso, ele foi aprimorando o gosto cada dia. Exatamente. E então, hoje vocês têm vários produtos, né? Linha de produtos. Hoje nós temos o Guaraná, Cola, que é Quina Cola, Quina Laranja, Quina Uva, Quina Limão, Quina Tangerina, Quina Power. Que Quina Power hoje é um sucesso de vendas, né? Sucesso de mercado, né?
O nosso energético, ele veio, ficou e está aí mostrando a sua... Por muito tempo, os acrianos não valorizavam o que é nosso. Hoje não, há algum tempo atrás eles entraram numa nova e estão valorizando, sim. O produto regional, né, nós somos acrianos, né, eu me considero, tá? E já estou aqui desde 1975, eu resido fixamente, mas a minha família veio para cá em 72. Eu vim a primeira vez para Rio Branco em 72. Como eu estava estudando fora, vinha, passava as férias e voltava, e depois me estabeleci aqui, né? Mas o produto regional deve ser valorizado, claro, né? Porque ele que está gerando emprego, ele que está gerando renda para dentro do estado dele, né? E eu posso te garantir uma coisa, Muniz, o refrigerante Skinari, a matéria-prima que nós usamos é da mesma qualidade que faz os outros Guaraná, que eles chamam de primeira linha, né? Ou então eles consideram como se o refrigerante regional não fosse primeira linha. E a nossa matéria-prima é primeira linha. E obedece o mesmo padrão, né, de qualidade. Não tem como você fugir disso, né? Hoje em dia, ou porque a fiscalização é muito intensa. Né? Hoje, se o produto não atender às necessidades do mercado, você não consegue ir para frente. Consegue. Apesar das multas e tal, não tem como. Que bom. Conversei aqui com o Antônio Bastos, eletrotécnico e empreendedor também, né? Sucesso. Foi um prazer. Muito obrigado. Aqui. Boa sorte, então. A gente vai trazer depois o Antônio da diretoria, tanto do conselho quanto do pessoal que vai cuidar do sindicato. Perfeitamente. Okay? Agora em outubro vamos tomar posse, né? E com certeza, né, nós viremos aqui, né, para apresentar direitinho os trabalhos do conselho. Legal. Quero mandar um boa noite especial ao meu amigo Walter Damasceno, que foi quem fez o elo entre a gente aqui da produção e os senhores. Walter é um amigo nosso de longa data também. É um empreendedor também, um cara que acredita no Acre e nos acrianos. Perfeito. O programa volta amanhã, se Deus quiser. Tenham todos uma ótima noite e bons sonhos. Valeu.